E aí, galerinha conectada, esse é o canal Exatamente, o canal conecta você a seu futuro. Eu sou o professor Edgar Rafael e sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós daremos continuidade à playlist Matemática do Zero ao Gênio. E hoje, nós estudaremos a famosa regra de 3. Há quem diga que é o cálculo mais importante da matemática. Mas isso é possível porque a regra de 3, ela pode ser aplicada em muita coisa no nosso cotidiano. E aí, prontos para aprender mais sobre matemática? Então bora para a aula de hoje. Vem comigo. Na aula passada do nosso curso Matemática do Zero ao Gênio, nós estudamos razão e proporção. E também aprendemos a identificar quando uma grandeza é diretamente ou inversamente proporcional à outra. Para mais informações sobre razão e proporção e grandezas diretamente e inversamente proporcionais, é só acessar nossa playlist Matemática do Zero ao Gênio. No final dessa aula tem um link, é só clicar e conferir. Na aula de hoje nós estudaremos a famosa regra de 3 simples. Você vai descobrir que regra de 3 nada mais é do que duas razões proporcionais, onde nós conhecemos 3 valores e precisamos determinar um incógnito. Então bora lá conhecer regra de 3 simples aplicada a grandezas diretamente proporcionais. Bom, professor, então primeiro me explica o que são grandezas e por que elas são diretamente proporcionais. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Então quando eu falo de largura, comprimento, altura, massa, tempo ou qualquer quantidade que seja que eu possa medi-la, eu estou falando de uma grandeza. E essas grandezas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vejam só, as grandezas vão se relacionar na regra de 3 como uma razão. Toda vez que você ouvir em matemática o termo razão, você vai lembrar de divisão. Para que essas grandezas sejam diretamente proporcionais, quando uma das grandezas aumentar, a outra também terá que aumentar. Vejam bem, supondo que para fazer um almoço para 5 pessoas, nós precisamos cozinhar meio quilo de feijão, isto é, 500 gramas, 100 gramas para cada. Vejam só, se eu aumentar a quantidade de pessoas, consequentemente, para não faltar nada para ninguém, eu vou ter que aumentar a quantidade de feijão. Então veja, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Por quê? Quando a quantidade de pessoas aumentou, a quantidade de feijão também aumentou. Agora vamos ver um exemplo e aplicar a regra de 3. Vejam só. Supondo que uma pessoa gaste em média 250 litros de água por dia e que numa casa moram 3 pessoas. Logo, essas 3 pessoas gastam por dia 750 litros de água. Mas essa família recebeu uma visita de um casal. Agora são 5 pessoas. Essas 5 pessoas vão gastar quantos litros de água por dia? O primeiro passo para aplicar a regra de 3 é o seguinte, é separar as grandezas. Você vai analisar quais são as grandezas que estão sendo envolvidas aí. Nesse caso, pessoas e quantidade de água. Então vamos notar isso aí. Número de pessoas, volume de água. No nosso exemplo, a quantidade de pessoas é 3. Então vou colocar aqui abaixo do número de pessoas, 3. Mas nós sabemos que essas 3 pessoas, elas consomem por dia 750 litros de água. E que essa família recebeu uma visita de 2 pessoas. Então se eu somar 3 mais 2 vai dar 5 pessoas. Essas 5 pessoas agora vão gastar quantos litros de água? Nós não sabemos. Então a gente vai chamar de X. Pode ser qualquer valor, qualquer incógnita. Você poderia dizer L, P, R. Mas nesse caso nós vamos utilizar o X como uma incógnita. E para finalizar e resolver nossa regra de 3, você vai fazer a pergunta. As grandezas é quem vão te dizer se elas são diretamente ou inversamente proporcional. Olha só que pergunta você vai fazer. Ó. Quanto mais pessoas, será que eu vou gastar mais água ou menos água? E aí a gente usa a regra das setinhas. Ela é muito importante para a gente saber se é diretamente ou inversamente proporcional. Vejam só. O número de pessoas cresceu para baixo. É estranho isso, mas eu quero dizer que o número de pessoas aumentou de 3 para 5. Setinha para baixo. Sempre a seta vai ficar apontando no sentido do maior. Agora você faz a pergunta. Será que quanto mais pessoas vai gastar mais água ou menos água? É óbvio que vai gastar mais água. Então perceba que mesmo que eu não saiba o valor, a quantidade de água vai aumentar também para baixo. E toda vez que as setas apontarem na mesma direção, você vai ter a certeza que elas são grandezas diretamente proporcionais. Mas não tem segredo, você não precisa nem usar essas setinhas caso você não queira. Basta você entender que quando o valor de uma grandeza aumentar e a outra também aumentar, então você já sabe que são grandezas diretamente proporcionais. E notem também que essas grandezas nada mais são do que duas razões proporcionais. Olha só, a razão 3/5 proporcional à razão 750 dividido por x. E nós aprendemos na aula passada de razão e proporção que para resolver uma proporção é só multiplicar os meios pelos extremos, ou seja, o numerador da primeira multiplica o denominador da segunda e o numerador da segunda multiplica o denominador da primeira. Ou seja, é o que nós chamamos de
meio pelos extremos. Por isso que quando você tem uma regra de 3, você faz assim, ó, a multiplicação cruzada, o de cima pelo de baixo do outro lado, o de cima pelo de baixo do outro lado. Porque na verdade você está resolvendo uma proporção. Quer dizer que quando você estudou razão e proporção, você já aprendeu regra de 3. Então vamos resolver aqui, ó. Primeiro, eu sempre escolho multiplicar o valor da incógnita, porque já fica logo do lado esquerdo e vai ficar organizado. Vai evitar o trabalho de você estar mudando de lado e mudando o sinal. Então sempre eu vou procurar multiplicar primeiro o lado da incógnita. Vai ficar assim, ó, 3 vezes x, 3x. 5 vezes 750. A dica aí, ó. Na aula passada nós também aprendemos em razão e proporção que dá para simplificar. E sempre vai ser mais prático simplificar do que multiplicar. Eu sempre digo assim, ó, sempre simplifique, nunca multiplique. Você vai ver por quê. Ao invés de você fazer de primeira 750 vezes 5, você escreve aqui, ó, 750 vezes 5. E lembre que todo número que está multiplicando vai passar dividindo. Então, se o 3 está multiplicando o x, ele vai passar dividindo. E aí vai ficar assim, ó, x é igual a 750 vezes 5 dividido por 3. Agora note como vai facilitar nossos cálculos. Ao invés de eu multiplicar 750 por 5, que seria fácil também, porque era só multiplicar por 10 e dividir por 2. Ou seja, daria 7.500, dividido por 2 daria 3.750. Mas aí teríamos uma divisão muito grande. O que é que você vai fazer? Simplificar. Sempre opte pela simplificação ao invés da multiplicação. Olha como vai ficar fácil. Ó. 750 é fácil dividir por 3, porque 750 dividido por 3 dá 250. Agora basta multiplicar 250 vezes 5. Logo o nosso x vai ser 250 vezes 5. 25 vezes 5 dá 125. É só botar o zero. Então vai dar 1.250 litros. Perceba que nenhum dos artifícios matemáticos utilizado foi neto. Você já conhecia todos, tanto a razão quanto a simplificação e mais ainda a proporção. Agora vamos ver outro exemplo para você fixar melhor a regra de 3 aplicada a grandezas diretamente proporcionais. A questão é a seguinte: em um determinado evento, 5 pessoas ocupam a área de 2 metros quadrados e o volume total de pessoas ocupam a área de 800 metros quadrados. Quantas pessoas estão presentes nesse evento? O primeiro passo é separar as grandezas. A primeira delas é o número de pessoas, vou colocar aqui, ó. E a segunda grandeza é a área ocupada. Lembrando que a unidade aí é o metro quadrado. Portanto, temos que 5 pessoas ocupam a área de 2 metros quadrados. Agora note que nós não temos a quantidade de pessoas, e sim a área ocupada por essas pessoas. A área ocupada por essas pessoas é de 800 metros quadrados. E agora, quantas pessoas cabem nesses 800 metros quadrados? Então a incógnita vai ficar aqui do outro lado, ou seja, do lado da grandeza, pessoas. Agora, para confirmar que elas são diretamente proporcionais, você faz a pergunta e confere. Se uma grandeza aumentar e a outra também aumentar, você já sabe que elas são diretamente proporcionais. Então vejam só, 800 metros quadrados é maior que 2 metros quadrados, portanto nossa setinha vai apontar para baixo. Agora vejam, quanto maior a área, mais pessoas ou menos pessoas? É bem óbvio que quanto maior a área, maior é o número de pessoas. Portanto a nossa seta também vai apontar para baixo. As duas setas apontam no mesmo sentido, então essas grandezas são diretamente proporcionais. Colocando aqui essas grandezas na forma de razão, então vou colocar assim, ó, 5 por x é igual a 2 dividido por 800. E não importa se você organizou essas grandezas na forma de tabela ou na forma de razão, desde que você aplique os meios pelos extremos ou a multiplicação cruzada. Ou seja, o numerador multiplica o denominador do outro lado e o numerador desse lado multiplica o numerador do outro. Sempre eu vou priorizar o lado da incógnita, só para evitar a mudança de sinal. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes x, 2x. 5 vezes 800, o que é que a gente sabe? Nunca multiplique, sempre simplifique. Então a gente vai escrever assim, ó, 5 que multiplica 800. Sabemos também que todo número que está multiplicando vai passar dividindo. Então se o 2 está multiplicando x, ele vai passar dividindo lá do outro lado. Vai ficar assim, ó, 5 que multiplica 800 dividido por 2. E eu sei que você está dizendo, pô professor, mas é uma multiplicação tão fácil, né? 5 vezes 8, 40. Então ia dar 4.000 e aí depois você divide por 2. Eu sei. Mas a gente está aplicando aí simplificação com números simples para que você entenda e se acostume a usar a simplificação, porque vai facilitar muito quando os cálculos são complexos. Agora vejam o que acontece. Se eu dividir 800 por 2, vai dar 400. Agora é só multiplicar. 5 vezes 400. E aí tá fácil. 5 vezes 4 é 20. E é só colocar mais 2 zeros. Então, dá 2.000 pessoas. Mais simples impossível. E agora você já está percebendo por que a regra de 3 é tão famosa. Porque ela é muito fácil de ser aplicada no nosso cotidiano. Dá para usar ela em quase tudo. E a maioria das fórmulas, elas sempre se relacionam
proporcionalmente. Inclusive na aula passada, nós até estudamos grandezas diretamente e inversamente proporcionais em uma fórmula de física, porque toda fórmula de física ou de química são grandezas que se relacionam direta ou indiretamente proporcionalmente. Agora vamos ver regra de 3 aplicada a grandezas inversamente proporcionais. O exemplo é o seguinte: estamos fazendo uma obra e nessa obra tem 4 funcionários. Os 4 funcionários trabalham com o mesmo rendimento. O tempo de duração dessa obra é de 1 mês. Agora imagine aí se dobrarmos o número de funcionários. Se de 4 pessoas passássemos para 8. Você acha que o tempo aumentaria ou diminuiria? Se a gente for analisar, quanto mais funcionários, menor é o tempo de execução da obra. E se eu dobrei, vai diminuir pela metade o tempo. Vejam só, vamos verificar isso no quadro. Separando as grandezas, funcionários e tempo. Eu vou colocar aqui o tempo em dias. Aí você deve estar se perguntando aí: professor, é importante mesmo colocar unidade? Sim, é muito importante. Inclusive aqui no canal já tem uma aula sobre unidade de medida e grandeza. Você pode ir lá na playlist de física e conferir, tá bom? Mas é importante você botar unidade porque a questão pode ter falado sobre meses e as alternativas podem ser dadas em dias. Então é importante que você entenda essa questão de converter dias em horas, horas em minutos, minutos em segundos e assim sucessivamente, beleza? Então nós temos o seguinte: 4 funcionários executam uma obra em 1 mês. E 1 mês, eu vou colocar aqui, na maioria das vezes é o que aparece, é 30 dias. Agora nós dobramos o número de funcionários, passou a ser 8 funcionários. Quanto tempo vai ser para executar a minha obra? Como eu não sei, eu vou chamar de X. E eu tenho certeza que você já sabe que o tempo de execução vai ser a metade. Olha como é intuitivo. Você percebeu que o número de pessoas dobrou e o tempo vai cair pela metade. Olha que são inversamente proporcional. De um lado eu multipliquei por 2 e do outro lado eu vou ter que dividir por 2. Eu vou até anotar aqui, ó. De um lado nós multiplicamos por 2 e do outro lado nós vamos ter que dividir por 2. Veja que já está na cara que são inversamente proporcionais. Se de um lado você multiplicou, do outro você dividiu, mas pelos mesmos valores. Mas vamos fazer a perguntinha e aplicar as setas. Olha só, quanto maior o número de funcionários, eu vou gastar mais tempo ou menos tempo? Mais funcionários, menos tempo. Então nossa setinha é o seguinte, ó. Do lado dos funcionários, ela aumentou para baixo, o número de pessoas cresceu. E do lado do tempo, o valor maior vai estar para cima. Note que o valor de x vai ser menor que 30. Então, eu boto a setinha apontando para o valor maior. Se as setinhas ficarem em sentidos contrários, isso já me garante que são grandezas inversamente proporcionais. Agora, para resolver é simples, vai ter várias maneiras. Por exemplo, vai ter alguns que vai dizer assim, ó. Quando é inversamente proporcional, você faz a multiplicação direta. Ou seja, o de cima multiplica o de cima e o de baixo multiplica o de baixo. É diferente do diretamente. No diretamente a gente fazia a multiplicação cruzada e agora a gente faz a multiplicação direta. Eu não costumo dizer assim porque confunde o aluno. Ele vai dizer, poxa, quando é diretamente eu faço a multiplicação cruzada e quando é inversamente eu faço direto, pode ser que você confunda. Por isso que eu sempre prefiro escrever na forma de razão. Para mim vai ficar bem mais claro. Olha só como é que eu faço. Ó. Eu escrevo a razão 4/8 e aí eu escrevo essa razão aqui como ela é inversa. Se ela é inversa, eu vou inverter. Então eu vou colocar o x em cima e o 30 embaixo. E agora é só resolver essa proporção. E note que não vai mudar em nada a resolução. Olha só, x vezes 8 vai dar 8x. E em cima vai ficar 4 vezes 30, que eu vou escrever aqui do lado. 4 vezes 30. Olhe para cá também na forma de razão e perceba que a aplicação é a mesma. Como a gente já inverteu a fração, então é só fazer multiplicação cruzada. Ó. O de cima multiplica o de baixo do outro lado. E esse numerador aqui multiplica o de baixo do outro lado. Vai ficar 8 vezes x, 8x. E aqui escrevo 4 vezes 30. Por quê? Nunca multiplique, sempre simplifique. Agora olha o que vai acontecer. Ó. Se o 8 está multiplicando x, ele vai passar dividindo do outro lado. Vai ficar 4, que multiplica 30, dividido por 8. Olha a simplificação como é legal. Ó. Eu vou dividir o número de cima por 4, então 4 por 4 vai dar 1. Agora basta eu dividir o denominador também por 4. Então vai ficar 8 dividido por 4, dá 2. Agora é só dividir. 30 por 2 vai dar 15. O que eu quero que você entenda com essa simplificação é o seguinte, ó. Se você multiplicasse, por exemplo, não vai mudar nada, claro. 4 vezes 30 vai dar 120. E aí vai ficar x é igual a 120 dividido por 8. Agora pense isso em tempo gasto. Veja, é mais fácil fazer uma simplificação, isto é, vamos economizar mais tempo, do que fazer uma multiplicação e depois fazer uma divisão. Isso numa prova longa vai fazer toda a diferença. Então eu estou aplicando em números fáceis para que você pegue o hábito de aplicar sempre simplificação, porque vai ajudar muito nos cálculos complexos. Vamos ver outro exemplo aí de grandezas inversamente proporcionais para você fixar essa aplicação. A questão agora é a seguinte: se 6 torneiras enchem um reservatório em 22 minutos, 4 torneiras vão encher esse mesmo reservatório em quanto tempo?
Primeiro passo, separar as grandezas. Bom, de primeira você pode até pensar que o reservatório é uma grandeza, e ele é uma grandeza. Mas olha que não vai mudar nada, porque é o mesmo reservatório. Então tá 1 para 1, não precisa nem mexer nos reservatórios. Então é só anotar aqui o número de torneiras e o tempo gasto para enchê-las. A unidade do tempo está em minutos. Então vamos lá. 6 torneiras enchem o reservatório em 22 minutos. Logo, 4 torneiras enchem o mesmo reservatório em quantos minutos? Não sabemos, então vou botar X. Agora vamos à pergunta. Será que quanto menos torneira vai ser mais tempo ou menos tempo? Olha que quanto mais torneiras, maior o volume d'água. Quer dizer que vai encher mais rápido. Menos torneira, mais tempo para encher o tanque. Então se formos aplicar a setinha aqui, vai ser o seguinte, ó. Essa aqui vai apontar no sentido para cima, que aumentou, o maior número é o 6. E no lado da grandeza tempo, o maior número vai estar embaixo. Afinal de contas, menos torneiras, mais tempo. Setinhas apontando nos sentidos contrários, isso me garante que são grandezas inversamente proporcionais. Agora fica a seu critério. Você pode fazer a multiplicação direta, o de cima pelo de cima, e o de baixo pelo de baixo, que vai ficar assim, ó, 4 vezes x, 4x. Sempre priorizando multiplicar primeiro o lado da incógnita, tá bom? E agora vai ficar 6 vezes 22. Lembre que nunca multiplica, sempre simplifica. Agora vamos fazer na forma de razão. Vê só, 6 dividido por 4 é a primeira razão. Bom, se a outra é inversamente proporcional, então eu vou inverter o lado do x. Eu vou colocar o x em cima e o 22 embaixo. Aí você deve estar se perguntando, professor, a incógnita sempre aparece embaixo? Não, ela também pode aparecer em cima. Mas basta você lembrar, se é inversamente proporcional, você pega o lado da incógnita e inverte essa razão. E agora é só aplicar meio pelos extremos. O de cima do lado esquerdo multiplica o de baixo do lado direito. O de cima do lado direito multiplica o de baixo do lado esquerdo. Vai ficar assim, ó, x vezes 4, 4x, 6 vezes 22. Então vou escrever aqui. Nunca multiplica, sempre simplifica. Quem está multiplicando de um lado, que no caso é o 4, vai passar dividindo o outro. Então vai ficar 6 vezes 22. Tudo isso dividido por 4. Ô professor, e agora não vai dar para simplificar. Vai sim, ó, muita calma nessa hora. Perceba que o 6 dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Se você dividiu em cima por 2, divide embaixo também por 2. Ó, o que vai acontecer? Ó? 4 por 2 dá 2. Agora note que o 22 é par e dá para dividir por 2. Então vou fazer assim, ó, 22 dividido por 2 vai dar 11. Agora é só multiplicar 3 vezes 11, que vai dar 33 minutos. Nossa aula fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. E para retribuir é simples, basta se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar o vídeo. Você também pode apoiar nosso canal financeiramente, a chave Pix está aí em cima do quadro. E qualquer dúvida ou sugestão é só deixar nos comentários ou mandar um direct lá no Instagram. Lembrando também que lá no Instagram eu estou sempre postando o resumo das aulas. Então você pode ir lá, me seguir, baixar os arquivos e criar aquela pasta para você fazer aquelas revisões rápidas de véspera. Por hoje é só, fiquem com Deus e lembre-se, quando a gente se vê, a gente se encontra. Até a próxima aula.